Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje o nosso assunto é sobre alcoolismo, um caminho tenebroso. Bom dia, na paz, pastor Wesley já está aí. Vamos então estar orando pelo nosso Brasil, orando pelas nossas autoridades, para que a paz de Cristo esteja no coração da igreja e de todo o povo. Amém, queridos? Vamos estar orando porque hoje nós queremos usar bastante o tempo para falar desse assunto tão presente nas vidas, nas famílias, e que a igreja tem aquele papel de ajudadora, orientadora, não é? Nós precisamos de estarmos preparados. E hoje vamos conhecer um pouco dos efeitos negativos do álcool nas famílias e até com homens da história da Bíblia que tiveram problemas porque não souberam, vamos dizer assim, como vencer, né? Porque esse é o nosso tema, como vencer, não é? O alcoolismo, que é um caminho tenebroso. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela noite de paz que nos concedeste. Que estamos pela tua graça e misericórdia. Quero pedir a tua bênção para o nosso batismo, que está daqui a pouco acontecendo lá em Mairiporã, no Rio, com os teus servos, pastores,
candidatos estarão lá, Senhor, para descer as águas, então para sepultar o velho homem e agora começar um novo homem, como está na tua palavra, amém. Abençoa todos que estão se dirigindo para aquele lugar, aqueles que lá já chegaram, preparando o local para o batismo. Quero entregar nas tuas mãos, te agradecer pelo dia ensolarado que estás nos dando para que eles possam fazer um batismo confortavelmente. Abençoe os candidatos e toda a cerimônia que vai estar acontecendo à beira daquele rio, Pai. Agora queremos orar pelo nosso caderno de oração, com todos esses pedidos que ali estão, Senhor. Tu conhece a necessidade de todos eles. Quero fazer uma oração especial pela Denise, filha da tua serva Lúcia Helena, Pai. Tu sabes que ela está num estado deplorável, chegou, como se diria, no fundo do poço, e agora a sua mãezinha quer trazê-la para cuidar dela. Ajuda que eles alcancem essa vitória, e nós oramos entregando a Denise, a Lúcia Helena, o Hernandes, Luiz Hernandes também, a netinha que ela cuida. Quero entregar nas tuas mãos essas vidas, Pai. Ajuda eles, ó Senhor da glória. Agora, Pai, também quero te pedir por todos que vão estar comigo nesta aula, abençoa, capacita este pequeno servo nessa ministração, que as tuas mãos estejam sobre a nossa nação brasileira, Senhor, sobre aqueles que já governam e hão de governar, Pai. Tu sabes o estado que nós estamos enfrentando, mas nossos olhos estão postos em Ti, e sobretudo a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa o Teu povo. Nós oramos entregando todos nas Tuas mãos, rogando, ó Senhor, a Tua graça sobre todos nesse dia, que é o primeiro da semana, mas precisamos do Senhor para nos dirigir em todos esses dias. Fica conosco, eu oro assim, entregando em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Está aí já a nossa irmã Noemi Cortez. A paz do Senhor, minha irmã. Um abraço da família Cupertino toda aí, não é? E Deus continue abençoando vocês grandemente. Parabéns pela inauguração do templo lá em Guaiará-Mirim. Foi uma festa muito linda, não é? Acompanhei à distância, vendo lá aquela multidão que foram lá agradecer a Deus por aquele templo, né? Que o Senhor nos deu ali para realizarmos a obra do Pai. Amados, abra o seu cantor cristão no número 545 e vamos já estar adorando ao Senhor com este louvor. Amém? 545 do cantor cristão. Amém? Vocês que já estão comigo aí, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Carlita Santos, bem-vinda. Célia Santos, desculpa, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola
bendita palavra de Deus. Amém, amados? Cumprimento vocês todos que já estão comigo. Sandra, Maria da Costa, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe, prazer enorme tê-la conosco aqui. Hoje nós estamos estudando um assunto deveras importante, porque vai falar sobre o alcoolismo, não é? Essa droga lícita, né? Porque não é ilícita, ela é vendida livremente, né? Por todos os lados, faz parte até da vida social das pessoas. Mas, queridos, ela tem trazido deveras muito desastre nas famílias, não é? E nós queremos exatamente hoje estar meditando, não é, neste assunto e vendo como podemos, né? O nosso estudo é conflitos da vida. O nosso tema hoje, alcoolismo, um caminho tenebroso. Nós vamos ler um texto que fala sobre o assunto, está em Provérbios 23, 29 a 35. Aqui nesse texto, nós já começamos a ter uma instrução com respeito a esse assunto, né? Provérbios 23, 29 ao 35, que diz assim: para quem são os ais? Já lemos esse texto em outra ocasião, mas esse daqui está pedindo mesmo. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para quem se demoram perto do vinho? Para quem anda buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E será como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei outra vez? Pois é, esse texto aí foi nos dado da outra vez, nós estamos com ele de novo. Agora vamos para 1 Coríntios 6, 9 a 12, que é a nossa leitura devocional. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 12, que diz assim, vamos lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, olha aquele aqui incluído, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o nosso versículo áureo, que é o chamado versículo de ouro, Solange Lopes, bem-vinda, paz do Senhor Jesus, minha irmã. O provérbio, agora o Provérbios capítulo 20 e o versículo de número 1. Provérbios 21, nós vamos ter aqui o versículo que é o texto áureo, ou versículo áureo, que é o ouro que nós chamamos. 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nela errar, nunca será sábio. Bebida, álcool, aí você diz assim, mas eu só bebo socialmente. Vamos prestar atenção, queridos, o quanto precisamos de tomar cuidado com os nossos familiares.
mas às vezes ele já tem esse exemplo dentro de nossas casas mesmos, né? Então, vamos ver, vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui anotado. Beber pode até ser uma forma de diversão, mas está longe de ser brincadeira. O alcoolismo é uma doença com impacto físico e psicossocial que, em casos graves, pode levar ao coma e até a morte. Beber socialmente é comum, não é? Vamos fazer uma festa e a bebida, e o aperitivo, e lá vai. Os conflitos, que são as nossas lições que temos ministrado, os conflitos da vida tratados nesta série de lições, nos trazem ensinamentos preciosos, mas também perturbadores, pois estampam a dura realidade que tem tirado a paz de muitos cristãos. A ansiedade, o medo, a depressão, o senso de culpa, a ira, a solidão, os complexos, o luto, o desespero, o suicídio, os vícios e etc. São tudo temas que nós tratamos, né? Geraldo Martins da Silva, paz do Senhor, bem-vindo, querido. De fato, muitos são os males que nos rodeiam. E se não fosse a boa mão do Senhor, os conselhos seguros de sua palavra e as vozes sensatas que se levantam para exortar, aconselhar e direcionar nossos passos, já teríamos sucumbido. Mas graças a Deus que sempre tem um familiar idôneo, sensato, né, que tenta exatamente nos alertar, nos advertir para que saibamos como tomar o caminho certo. Todas as questões tratadas aqui, em maior ou menor escala, prejudicam o desenvolvimento da vida espiritual. Embora sejam ainda contornáveis pela intervenção divina ou pelo próprio esforço humano. Bom, o nosso tema hoje é alcoolismo, um caminho tenebroso. No assunto alcoolismo, a questão parece atingir proporções incontroláveis, uma vez que o álcool é capaz de entorpecer tanto a razão que passa a interferir na vontade de muitos indivíduos. Misael José da Silva, Pai do Senhor, bem-vindo, meu irmão. No assunto assim, então, o tema é cercado de polêmica em seus aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por isso, nosso desejo é descobrir na palavra de Deus, amém? Um caminho seguro que nos conduza a um posicionamento cristão e ético, coerente com a fé que professamos e na qual possamos encontrar a paz de espírito, a boa consciência, o bom testemunho e a certeza da liberdade. Cosmo Ramos de Oliveira, Pai do Senhor, meu irmão, bem-vindo. Então, queridos, é comum, né? Há crentes até que, né, nós vamos ver a história, nós vamos buscar a história lá atrás para mostrar o quanto, né, Clara Costa, bem-vinda, Pai do Senhor, né, o quanto homens de Deus, homens consagrados foram prejudicados porque não vigiaram nesse particular. Então lá, quem pavimentou esse caminho? Quer dizer, quem foi que preparou, pavimentou esse caminho? Vamos lá. Somos bombardeados diariamente pelas campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas sem qualquer escrúpulo. Tentam passar a ideia de que a coragem, o sucesso, a felicidade, a sorte no amor, as boas amizades e os melhores momentos da vida estão à espera daqueles que fazem uso da bebida. É isso que a mídia passa, não é, nas suas propagandas, não é? Como disse, se trata de uma droga lícita. Vamos continuar. Na verdade, essa propaganda enganosa não é de hoje. Ela foi vinculada pela primeira vez lá no Jardim do Éden, oferecendo um produto que prometia satisfação imediata, boa para se comer, diversão estimulante, agradável aos olhos
e fortalecimento mental, desejável para dar entendimento. Não é? Como é que foi que a coisa começou? Satanás foi lá, conversando com Eva, não é? Mostrando a Eva, e ela diz que é agradável nos olhos, para dar entendimento. É dessa forma que o caminho é pavimentado, né, Joabe? Bem-vinda, paz do Senhor, para que a gente seja iludido. Isaura, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Então nós precisamos ter o discernimento, e aí precisamos de estar embasado aqui neste livro, que eu sempre repito, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos continuar. O publicitário daquele anúncio só não avisou quais eram os efeitos colaterais e permanentes da sua mercadoria, não é? Porque Deus tinha dito a Adão, não coma. Satanás veio e disse, coma, não é? Essa é a tentação, não é? Satanás vem e diz o que tem. Está todo mundo fazendo, faz também. É uma diversão, é agradável, que coisa boa, um aperitivo. E ali nós entramos nesse laço, como aconteceu com Eva, depois com Adão, e as consequências, elas têm uma longevidade, né? Eu não vou dizer uma eternidade, porque isso aí vai ser parado, vai ser cortado, né? Mas, de qualquer maneira, os malefícios que nós herdamos, isso aconteceu num dia terrível, não é? Em que Satanás chegou, induziu Eva leva o marido e as consequências vêm para todos nós, a posteridade. Sem que retiremos a responsabilidade humana, Satanás é aquele que desde o Éden veio para roubar, matar e destruir. Foi ele o agente pelo qual a humanidade foi afastada do seu Criador, penetrando no caminho da concupiscência, do prazer irresponsável, o egocentrismo, a moral, que coloca os interesses pessoais numa posição central e o bem-estar do próximo em segundo plano e a vontade de Deus na periferia. Sempre que somos laçados, sempre que entramos por esses caminhos derrotistas que nos levam a nos separar do Criador, não é? Deus sai de cena, nós não temos mais o temor, não buscamos mais a direção de Deus. Então aí caímos nesse marco. Marcos Pereira, paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Marcos está lá no Rio fazendo batismo com os irmãos, Deus abençoe vocês aí. Então, queridos, nós precisamos de ter primeiro convicção de que aceitamos o Criador e que voltamos para Ele através de Jesus e vamos manter essa comunhão através da prática dessa palavra. Por esse caminho pavimentado pelo inimigo e que se desvia para o mal, já passaram muitos homens e mulheres consagrados, alguns por descuido próprio, outros por desaviso, mas a maioria por imprudência. Nós vamos agora listar para vocês, né? Noé passou pelo caminho da embriaguez, não é? Ele já tinha vencido uma grande batalha, né? Ele e sua família, o Senhor havia destruído com o dilúvio toda a humanidade, mas ele foi preservado. Por que ele foi preservado? Porque ele foi achado fiel diante de Deus. Um homem, imagine aquela multidão, Deus ia trazer o juízo sobre a terra, mas viu Noé, então nele colocou, não é, uma missão, né? Perpetuar, continuar com as suas criaturas. Mas o que aconteceu com Noé? Mesmo depois de Deus lhe ter concedido o grande privilégio de andar por seus santos caminhos, está lá em Gênesis 9, 20 e 27, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem,
E seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha que sentença, olha que situação. Estava se começando uma nova geração que deveria agora, não é, ter uma vida pautada, né, nos ensinamentos de Deus. Eles não tinham, queridos, as escrituras para ler, mas eles tinham a orientação de Deus e uma capacidade, né, uma capacidade de entender, porque os homens primitivos, eles eram muito sábios, eles tinham uma capacidade de tanto de longevidade de dias, como capacidade, né, em tudo que faziam. Maria Célia Ribeiro, oh, minha irmã, um abraço, querida, Deus abençoe, né? O prazer passageiro da bebida trouxe uma maldição permanente sobre a família. É isso que a bebida faz. A princípio, ela traz, parece que assim, uma anestesia para os seus problemas. Quantos casais, quantos maridos que procuram refúgio pelo desentendimento, pela falta de entendimento no lar, o refúgio na bebida. Quantos filhos, enfim, quantas e quantas pessoas que procuram se anestesiar das lutas e provas que estão enfrentando, indo para um botequim e depois para um bar e depois está já provando, começando e depois se torna um viciado. Tá certo assim? Vamos lá. O descuido com a bebida o conduziu à vereda tortuosa e sombria da promiscuidade. Não é? Aqui eu já estou falando para o segundo. Ló passou pelo caminho da embriaguez. Eu falei de Noé, agora eu vou falar de Ló. Ló passou pelo caminho da embriaguez. O descuido com a bebida o conduziu à vereda tortuosa e sombria da promiscuidade, do incesto. Acabou engravidando sua filha primogênita. Deveria parar e se lamentar. Mas como um gole chama o outro gole, em lugar de buscar lucidez, preferiu a estupidez. Tornou a beber na noite seguinte e acabou engravidando a filha caçula. A embriaguez levou à perversidade. De fato, a herança dessa insensatez trouxe grande tormenta ao povo de Deus, que geraram nessas duas, né, ele com a filha primogênita e com a filha mais nova, surgiram os moabitas e os amonitas. Né? Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na terra da redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. E naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, se deram vinho ao pai. Naquela noite, a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, dele o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, né? E a mais nova também teve um filho, dele o nome de Ben-Amim, né? E este é o pai dos amonitas. Então está aí. O que é feito? O que aconteceu? O vinho, a bebida fermentada, não é verdade? Então eu estou tratando exatamente do alcoolismo. Qual é o nosso tema? Alcoolismo, um caminho tenebroso. Mas nós ainda vamos encontrar outros. Sansão, por exemplo, nós vamos encontrar. Sansão passou pelo caminho da embriaguez. Antes mesmo que percebesse, Sansão chegou ao beco sem saída, o beco da maldição, do descrédito, do vexame, da derrota e da perda do seu ministério. Certamente a bebida não fosse o único erro, mas no meio do seu desacerto, ela exerceu influência, porque a bebida e a devassidão quase sempre andam juntas, não é? Então está aí, é o nosso tema de hoje, né? A bebida, um caminho tenebroso. Mas vamos para Jacó. Agora nós já estamos chegando no Jacó, né? Jacó passou pelo caminho da embriaguez.
Ele chegou a ponto de não reconhecer nem a própria noiva na noite de núpcias. A bebida de uma festa retardou sua alegria genuína. Pelo contexto, podemos perceber que Jacó havia bebido bastante a ponto de não conseguir definir bem as imagens. A provável embriaguez de Jacó custou-lhe a surpresa de ver-se casado com outra que não a escolhida, além de ter que trabalhar 7 anos a mais em pagamento de Raquel. Está lá em Gênesis 18 a 30. Eu vou ler só para nós estarmos memorizando. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então o contrato foi fechado, né? Continuamos. O verso agora 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão lhe respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcia com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. O que a bebida traz? Então, estamos mostrando que vem de longe, lá de trás, não é? Os malefícios que o álcool traz às famílias. Vamos lá. Profetas e sacerdotes passaram pelo caminho da embriaguez, né? Um dos exemplos mais notáveis de desvio de conduta foi deixado por Nadab e Abiú, filhos de Arão, homens consagrados ao ministério. Está lá em Levítico 10, 1 a 2, depois 8 a 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Coisa séria, né? Tinham sido consagrados, Deus separou Arão e seus filhos para o ministério sacerdotal, né? E esses dois, né? E nós vamos entender, está muito claro nas Escrituras, que eles estavam embriagados. Deixa eu continuar lendo. Então, depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Eles dois não vigiaram, irmãos. Como é que pode? Não é? O Dr. Russell Shedd, ele diz: há quem infira no verso 9, que é o que comenta o assunto, que eles cometeram sua ofensa fatal quando estavam sob a influência de bebida inebriante, o que dá mais sentido à proibição absoluta aos descendentes de Arão de beberem qualquer bebida fermentada antes de entrarem para os seus serviços sagrados do tabernáculo. Eles acabaram consumidos pelo fogo do juízo de Deus. A Bíblia relata sobre sacerdotes e profetas que deram mau testemunho público na hora da ministração. Profetizaram tolices e aconselharam erroneamente. Está lá em Isaías 28, 7, eu leio: e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada.
Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar o veredicto. Agora imagine um homem que está na responsabilidade da administração e está fora do seu domínio próprio. Lemos em Isaías 56, 11 e 12, que Deus despreza líderes espirituais que brincam com a bebida forte. A estrada da bebedeira é extremamente perigosa, apesar de aparentemente ser fascinante e divertida. Por ela transgridem aqueles que se alegram com os caminhos do Senhor. Por ela transgride aqueles que não se alegram com os caminhos do Senhor e nem estão dispostos a ouvir os conselhos lúcidos de sua palavra, na qual podemos ler em Provérbio 23, 31 a 35. Eu passo a ler. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorrega suavemente. No fim, ele morderá como a serpente e que envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Porque não se satisfaz. Terminar de beber, vão voltar a beber. Leonardo Montello, pai do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Nós lemos em Romanos 13, 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E lá em Efésios 5,18 nós lemos: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. Eu ainda leio 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Deus, não se deixe enganar, nem os imorais. Eu já li esse texto, né? Estou repetindo aqui. Alcoólica, então deixa eu ler só essa parte. Por outro lado, não encontramos um único texto bíblico apontando para o consumo de bebida alcoólica como um caminho escolhido por Deus para o bem-estar dos seus filhos. Nem encontramos nenhum profeta, apóstolo, evangelista ou pastor estimulando seus ouvintes ou leitores a adotarem essa prática, ainda que moderadamente. Mesmo quando Paulo, aqui nós temos um texto, Paulo aconselhando, né? Mesmo quando Paulo prescreve um pouco de vinho para restaurar a saúde de Timóteo, o fez como exceção e não como uma prática de vida, não é? Então, irmãos, a bebida alcoólica, mas o que tem? A Bíblia diz sobre vinho, não é? E que tal? Vamos continuar estudando, que a lição é para nós nos alertarmos e alertarmos o povo de Deus. O que nos induz a esse caminho? Existe alguma indução? Existe alguma coisa querendo despertar a nossa atenção? Vamos lá. Existem situações diversas que, quando combinadas, podem servir de estímulo para esse tipo de escapismo. Quer dizer, um escape, né? Você está atormentado, você bebe, porque aí você vai ter assim uma espécie de que vai ter condições de suportar essa dor ou coisa assim. Mas vamos lá. Primeiro, a personalidade, né? Os traços pessoais, somados à experiência de vida pessoal, podem levar alguns a se tornarem mais propensos do que outros ao consumo da bebida. Principalmente se faz presente a ansiedade, a imaturidade emocional, a fraqueza diante de frustrações e a baixa autoestima, a culpa e a compulsão. É nesses momentos, quando você deveria de buscar o refúgio no Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, nós estamos sem sentir assim uma direção, se sentindo assim quase que
precisando de uma ajuda, não, eu vou tomar um gole. Tem pessoas que querem usá-lo como escape, né? Vamos lá, o primeiro ponto é isso, a personalidade da pessoa. O segundo é o hereditariedade, aquilo que é hereditário, aquilo que você vai herdar, né? Maus costumes, né? O Hospital das Clínicas de São Paulo, observando 400 jovens dependentes do álcool, concluiu que 70% deles tinha histórico familiar, parentes próximos, como os pais, as mães, tios, avós, com problemas de alcoolismo. Se você tem na sua casa, tá aí Verbenia Tomás, Deus abençoe. Então, se você tem em casa pessoas assim, é muito comum que isso acabe te influenciando. Mas vamos continuar aqui. Essa é uma entre inúmeras pesquisas realizadas sobre esse tema. Vamos ao terceiro ponto. Ambiente anterior e cultura. O ambiente familiar e o contexto social em que o indivíduo é criado contribui para o aumento ou redução da possibilidade de ele se tornar um viciado. Uma vez eu estava assistindo o jornal, tinha uma pessoa botando para provar cerveja, que é alcoólica também, né, que tem álcool também, né, para uma criança, um bebê, estava botando cerveja, isso foi uma coisa muito criticada, inclusive, né? Então está aí, cultura, né, ambiente anterior e cultura. O ambiente familiar e o contexto social em que o indivíduo é criado contribui para o aumento ou redução da possibilidade de ele se tornar um viciado. Vamos lá, primeiro, contexto familiar. Maria Prado, bem-vinda, Pai do Senhor, minha irmã. Não é regra, mas quase sempre filhos de pais que consomem bebidas alcoólicas também o fazem, mesmo convivendo com os problemas causados pelo vício. Irmãos, misericórdia, que eu já vi de desgraça em famílias por causa do álcool, não são poucos, não. Além disso, o problema pode ser perpetuado pelo simples fato de a família tentar esconder a verdade, protegendo o viciado de ter que enfrentar as consequências do seu comportamento irresponsável e egoísta. Nós temos que ser e explicar as consequências. A gente vê, não é? Pessoas que perdem emprego, que perdem família, bebe muito, a mulher acaba abandonando, os filhos não têm aquela criação sadia da família, porque eles faltam exatamente aquele ambiente apropriado. É isso que nós estamos trazendo para, não é, estarmos nesta aula, né, do caminho, né, como é o nome? Alcoolismo, um caminho tenebroso. Eu continuo. B. Atitude dos pais. A omissão, a permissividade ou excesso de rigor por parte dos pais quando tomam conhecimento que seus filhos estão envolvidos com drogas, eu vou chamar de drogas lícitas ou não, podem induzi-los a buscar mais e mais os amigos do vício, não é? Porque a educação, a instrução, a amizade, os pais têm que receber os seus filhos, né? Quando um filho tiver com desvio de conduta, não adianta você botar ele para fora de casa, agora que ele vai precisar mais de você. Fazê-lo respeitar a sua casa é uma coisa do seu dever, para mostrar que você não concorda. Mas botá-lo para fora de casa, aqui dentro de casa, não aceito, não é? Mas eu não vou te abandonar. E sempre mostrando, né? Há um histórico daqueles que se entregam aos vícios e com certeza eles são destruídos. Nós estamos com uma pessoa aí, eu não vou dar nomes agora, que eu orei no início, né? Mas uma mãe que está super preocupada com a sua filha, saiu de casa, pesava quase mais de 60 quilos e hoje está com 40, né? Está lá entregue às drogas e ela lutando para trazer essa filha de volta, porque é isso que a bebida, é isso que os vícios faz. Eles estão exatamente naquele que os induz, que é Satanás. Mostrei desde o princípio como ele induziu Eva, como Adão foi afetado, depois as outras famílias foram afetadas, porque os vícios, ele vai exatamente na pessoa do seu domínio próprio, ele vai ser dominado
e acaba sendo escravizado. Não é como é que é o caso dessa filha, dessa irmã, não é? Nós oramos com ela todos os dias por essa filha, agora ela vai ter que voltar para casa, que é a única maneira da mãe poder cuidar dela. Porque o que acontece? A bebida e os vícios, enquanto a pessoa está mais ou menos saudável, porque um viciado nunca está saudável, mas aparentemente está, mas depois ele vai definhando, é o caso que está acontecendo com essa vida. E a mãe agora quer trazê-la para cuidar dela. E esse tem que ser assim, queridos. Agora é que se dane, nunca use esses termos. É sua filha, é seu filho, precisa de ter apoio dos pais, exatamente para trazê-los, cuidar deles e eles poderem serem recuperados, porque muitos já foram recuperados e deve isso primeiro àquele pai, àquela mãe que com sensatez, com dedicação, o ajudou nessa hora terrível. C. Expectativas culturais. Não é um ambiente que é forte e a personalidade e a força de vontade que são fracas. Por outro lado, temos que reconhecer a dificuldade de agir contrariamente à sociedade quando a mídia, sob as mais diversas formas, incentiva o consumo de álcool como algo positivo. Não é fácil, irmão, não é fácil. Me lembro uma vez, no Rio de Janeiro, há muitos anos, que eu já estou em São Paulo há 35 anos, não é? Um determinado deputado entrou contra o fumo, né? Porque o cigarro, como é hoje, a coisa está mais amena, né? Mas ainda continua, mas naquela época era uma coisa, ele entrou e conseguiu vencer, né? E o que fez a empresa fornecedora, não vou dar nomes, né? Foi, comprou uma mansão, deu de presente ele só para ele maneirar. Ele parou de falar. Então ele foi comprado, não é, por um benefício, por uma corrupção, né? Quando ele estava trazendo um grande benefício para as famílias. Todo vício só tem um propósito, destruir e deixar sequelas irreparáveis, né? Vamos lá, pressão contemporânea. O estresse causado pela vida competitiva pós-moderna pode levar o indivíduo mais fraco à bebida. A pressão de amigos nos encontros sociais ou de negócios e também as necessidades íntimas, mente e coração, podem conduzir o indivíduo a uma fuga da realidade, da responsabilidade, do aborrecimento, da frustração, do tédio ou da solidão através do álcool. Que é aquilo, achar que se eu tomar, eu vou pelo menos esquecer. Eu bebo para esquecer, né? Depois eu estou bebendo porque está fazendo frio, depois eu estou bebendo porque o vício vai te dar sempre uma desculpa para você não se libertar dele. Agora vamos para o tópico 5, influências espirituais. Todos nós nascemos com um vazio existencial que só pode ser preenchido com aquilo que perdemos lá no Jardim do Éden, a presença salvadora de Deus. Sem a presença salvadora do Senhor, o indivíduo, por mais que faça o que faça, não ficará satisfeito. Então, na sua boca, por preencher esse vazio, ele tenta o álcool, que, em vez de satisfazê-lo, pode trazer ruína material, física e espiritual. Esse vazio que está no ser humano, como disse Agostinho, para ti nos fizestes, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Maria Aparecida, bem-vinda, Pai do Senhor. Esse vazio eu tinha, irmãos. Quando moço, antes de ter um encontro com Jesus, eu tinha esse vazio e eu queria preenchê-lo. Fazia tudo bem, cheguei a beber também. Eu não tinha Jesus na minha vida, eu queria satisfazer, eu procurava fazer isso. Depois eu percebia que o vazio nunca era preenchido, porque esse vazio é Deus. Você foi feito para Deus. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6. Para ti nos fizeste, nós fomos feito casa. Eu vou ler, ontem mesmo eu troquei um capítulo, porque a memória já não está guardando tanto, mas eu tenho a Bíblia, né? Graças a Deus nós temos. Aqui Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6, está escrito essa palavra que eu gosto muito dela. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
É Jesus que preenche o teu vazio. Vinde a mim cansados e sobrecarregados. É Ele que tem a resposta. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Pode chamar uma pessoa que procura se realizar. Iracema Bittencourt, Pai do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Se realizar, ou preencher o vazio, ou se satisfazer na bebida, ele não vai conseguir. Ele bebe e continua bebendo, se destruindo, não é? Porque essas pessoas que se entregam aos vícios, eles estão se autodestruindo, não é? Eles vão para o fundo do poço, como é o caso dessa jovem, que a sua mãe agora está procurando trazê-la para cuidar dela. Ela está no fim, ela não tem mais nada, já foi, acabou tudo, agora só tem uma coisa, é o óbito, não é? E é isso que Satanás veio fazer. Pastor Essi Santana, Pai do Senhor, meu querido, bem-vindo. O diabo veio roubar, matar e destruir, isso que ele está fazendo, é o que Pedro nos chama a atenção lá no 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem ele possa tragar. Daí a necessidade de nos refugiarmos no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Para onde nos leva esse caminho do álcool, né? As mazelas sociais. O álcool oferece uma série de perigos, tanto para quem o consome, quanto para as pessoas que estão próximas. O que acontece com seus pais, com a esposa, enfim, com a nossa família, que luta para ter uma vida social correta, e aí um dos familiares entra pelo caminho do vício, então ele fica escravizado, ele traz a incomodação, como é o caso dessa mãe que está lutando pela sua filha que está nesse estado. E o crescente consumo entre jovens e adolescentes traz uma angústia ainda maior. Do outro lado, temos de reconhecer que essa ingestão precoce começa dentro de casa, na permissividade dos pais, no barzinho convidativo, nas latinhas da geladeira, nas cestinhas em família, em que pequenos e grandes compartilham bebidas alcoólicas. Está lá na geladeira, ele pega, minha mãe, meu pai, eu também. E aí vamos passando esses deslizes, esses desvios, e depois as consequências são trágicas. O problema começa em casa, mas piora quando alcança as ruas, altera o comportamento, causa acidentes até fatais no trânsito, prejudica o aproveitamento escolar, desqualifica o indivíduo para o trabalho, abala relacionamentos, suprime os direitos, degrada a moral, insufla a criminalidade e aniquila toda e qualquer perspectiva de uma vida vitoriosa. O álcool destrói as vidas. Nós temos que ser contundentes, levar nossa família, levar nossos filhos, estar sempre comentando sobre isso. E tudo começa com um gole, né? Um abismo chama outro abismo, uma dose chama outra dose. E assim, as marcas nocivas desse vício logo são reconhecidas nas desordens sociais. A dificuldade, ela é tão sombria que até mesmo a mídia, grande instigadora do consumo precoce, hoje se surpreende frente aos resultados que a sua propaganda tem gerado. Pesquisas revelam, agora aqui, né, em 2006, que cerca de 30 milhões de brasileiros dependem física ou psicologicamente da bebida alcoólica. Não é brincadeira, irmãos. Nós vamos ver aqui ao desajuste biológico, né? O governo gasta mais recursos na tentativa de rever problemas causados pelo alcoolismo do que arrecada de impostos com a venda de bebida alcoólica. Isso é uma coisa tremenda. Eu me lembro, na década de 60, quando eu citei o Evangelho, é aquela fúria, aquele desejo de pregar, de libertar as vidas. Eu tomava um trem lá em Mesquita, levava mais de 1 hora dentro do trem, e ali nós íamos meditando na palavra, falando, pregando, mostrando
né, os malefícios do cigarro, os malefícios do álcool, né? Uma vez um cidadão sentou do meu lado e disse assim: você está pregando contra o cigarro, eu vou te falar uma coisa que você precisa saber. Eu falei: o que o senhor vai me falar? O senhor sabia que o IPI, né, o imposto que a Souza Cruz paga, sustenta o Exército Brasileiro? E ele me deixou assim, preocupado, né? Preocupado. Falei: meu Deus, então eu estou pregando contra uma coisa que está sustentando, não é, a folha de pagamento do Exército. Aquilo me deixou preocupado, e eu fiquei preocupado, meio assim, achando que não devia parar, não é? Depois, quando alguém me viu parar, falou: o senhor não está falando mais e tal. Aí, quando eu expliquei, eu falei: foi isso que ele falou para você? Mas você precisa saber o que o governo gasta para tratar de doenças de aparelho respiratório, é muito maior do que ele arrecada. Aí eu voltei a pregar. Não tem justificativa não, queridos. Nada. Tudo que vem de roubar, matar e destruir é uma coisa que nós precisamos estar orientando. Nós não podemos obrigar, as pessoas são livres. Eu não posso dizer: você está proibido. Deus não proíbe. Deus mostra as consequências nocivas dos nossos erros. Quando ele chamou Adão e colocou Adão para governar o mundo, disse a Adão apenas essa palavra: olha, que tudo é seu, é você que manda aqui, você é senhor deste ambiente. Aí mostrou a árvore da vida, não é? Onde estava a sua longevidade, mas a árvore da ciência do bem e do mal. E disse: então não coma, porque o dia que comer você vai morrer. Ele mostrou as consequências, os malefícios que traria aquela decisão dele. Mas ele acabou trazendo para nós essa desgraça, como está lá no capítulo 5:12 de Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, nós devemos de ser objetivos, parar, sentar, aconselhar, mostrar os malefícios, porque entra no Google, qual é o mal que tem trazido à sociedade o álcool, qual é o mal que tem trazido à saúde o cigarro, o fumo, qual é o mal que tem trazido à humanidade as drogas, seja lícita ou ilícita. Se ela não é malefício, se ela é malefício para nós, ela precisa de ser combatida. Eu vou para o B. O álcool provoca demência, olha só, câncer, cirrose, síndrome fetal, distúrbios no coração, impotência sexual, epilepsia, alucinações e outros males. C. Quase 68% das internações psiquiátricas, 64% das ocorrências de afogamento, 51% dos atropelamentos, 65% dos homicídios, 56% dos acidentes de carros, 54% das quedas fatais, 78% dos casos de estupros, 63% dos suicídios em nosso país estão diretamente relacionados ao consumo de álcool. Nós tiramos isso da revista Plantão Médico, Drogas, Alcoolismo, Tabagismo, da editora Biologia e Saúde do Rio de Janeiro, de 1998, na página 67. Talvez o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderadamente não prejudica ninguém. No entanto, estudos apontam para o fato de que 19,5% da população mundial comprovadamente possui uma predisposição genética para o alcoolismo. Então, como fazer? Instruir. Queridos, a igreja, o evangelho, ele tem todas as instruções para nós sermos sadios, para vivermos bem e abençoados. Eu vou repetir aqui o texto de por isso, meus irmãos, o melhor fazer é evitar o álcool, não é? E 1 de Pedro 5,8, estejam alertos, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. E Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. E Efésios 4,27, não dê lugar ao diabo. Lute contra tudo isso, tenha uma vida diante do Senhor. Essa história de dizer, mas está escrito aqui que a gente não beba muito, mas beber
é um golinho que depois vai te dar ansiedade para mais outro gole, daqui um pouco você já está tomando a tua cerveja, daqui a pouco você já está provando o álcool, e daqui a pouco você perdeu completamente a visão de Deus. O que ele faz? É o fracasso espiritual. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adultos, nem os enfermos, nem os bêbados. Veja bem, está listado como que não vão herdar o reino do Senhor. Veja que o vício alcoólico, seja ele biológico ou provocado por desequilíbrio emocional, está listado entre injustiças que impedem a salvação. Deus fez do nosso corpo, querido, olha só, um templo para a sua habitação, de maneira que aquilo que fizermos com o nosso corpo afetará diretamente a nossa espiritualidade. Está aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios 10. Todos compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que fazemos através do corpo. E aí está se referindo aos crentes, não é? Porque aí não tem ímpio na história, não. O crente vai dar conta de tudo que você está fazendo. Amém? Então, Paulo diz, não se embriague, pois levará vocês a desgraças, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, é isso daí. Vamos agora para a conclusão. Ainda que haja aparente abertura em algumas passagens bíblicas, ainda que a medicina possa recomendar o uso moderado de vinho, ainda que a cultura nos dê total liberdade para desfrutar dos prazeres da bebida, oh Deus, está na hora, né? Parece-nos que o bom senso cristão nos leva à paz, ao caminho da abstinência, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 10, 23. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso que eu estou fazendo, em que o nome do meu Senhor está sendo glorificado. Agora, se você tem um problema de família, pastor, eu tenho um problema, como eu faço? Algum tratamento patológico? Algo, o senhor pode me indicar? Está aqui. Nós temos os Alcoólicos Anônimos, são uma associação sem fins lucrativos, totalmente gratuita, criada para recuperar os alcoólatras e mantê-los distantes do uso do álcool. Nas reuniões, não é? Os dependentes de álcool podem compartilhar suas experiências e assim receber o apoio de outros membros do grupo. Então tem lugar, a igreja para buscar o força espiritual e também pessoas que têm vencido por meios patológicos, com orientação, com abstinência, experiências, podem compartilhar. Mas não para aí. Na capital, os dependentes de álcool e tabaco e outras drogas podem contar com o tratamento oferecido pela CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que são entrada para o atendimento na área da saúde mental dentro da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, SMS, o que funciona em regime de porta aberta, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento, e oferecem acolhimento e tratamento multiprofissional. Não é? A prontidão é o procedimento mais importante para o início de um tratamento de recuperação. Aqui eles dizem, aqui a gente escuta. Pode ser que o usuário desista no dia seguinte. Nem sempre é uma única desistência. Ele pode abandonar o tratamento várias vezes. Então não é aquela, você veio e voltou, não tem mais lugar. Eles vão continuar te dando atenção. O dependente químico é muito marginalizado, mas a escuta, o acolhimento e a possibilidade de tratamento ficam marcados dentro dele. Então eu vou dar para vocês aqui. E ele geralmente volta, revela o psiquiatra Joel Coradete Júnior, né? Ele é gerente da CAPS, né? Que eu acabei de falar. Fica onde? Na Vila Madalena, é professor de residência, né? Médica em psiquiatria do Hospital Municipal do Campo Limpo. Então está aí, queridos, foi o nosso assunto de hoje. Alcoolismo, um caminho tenebroso, mas a escape. Primeiro é que em Cristo Jesus, não é?
você vai encontrar esse escape. Eu encontrei, me libertei de tudo que me prendia, e você também. É Ele que pode, como está em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, querido? Então eu já estou encerrando a nossa aula e vou chamar agora o nosso louvor, que é o 137 do cantor cristão. Amém? Abre o seu cantor aí no 137 e vamos agora adorar o Senhor com esse louvor. Amém? 137 do cantor. Enquanto Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Muito bem, agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Amém! Ontem nós estávamos festejando lá um culto de ação de graça para o nosso pastor José Perimatesse de Jesus, a família presente, a igreja superlotada. Foi uma bênção muito grande. Nós agradecemos a Deus pela vida daquele pastor. E muitos que aniversariaram. Então nós estamos hoje aqui querendo conhecer. Você fez aniversário esta semana, como aconteceu com o pastor José Perimatesse e tantos outros? Meus parabéns, parabéns da nossa escola bíblica. Que Deus aumente em muitos anos com saúde e, sobretudo, na presença do Senhor. Vamos citar o verso do aniversariante? É o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Deus te abençoe. Quero lembrar você que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, sempre um pastor trazendo uma palavra para nós. Não perca às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas, mas hoje nós temos também a Santa Ceia nas igrejas do Ministério São Miguel Paulista, e então estaremos lembrando, da morte do Salvador, e acontecerá na nossa sede. Na nossa sede, o nosso culto começa às 16 horas com a nossa escola bíblica, e na sequência nós estaremos com a palavra doutrinária com o pastor Marcos, e depois nós teremos a Santa Ceia, estaremos ministrando a Santa Ceia, e você é nosso convidado, amém? Deus abençoe a todos, E não vamos nos esquecer, que depois do culto nós temos de 15 para meia-noite, à 00:30, o nosso pastor Elci Santana, com uma audiência com você e Deus. Deus está te esperando nessa audiência, sempre aquela palavra de oração que nos abençoa, no término de um dia e já o início do outro. Deus abençoe a todos. Quero desejar a você que esteve comigo um belo culto de logo mais. Deus abençoe grandemente. Estou vendo a Aparecida aí, onde estava lá a igreja do Parque Paulistano, bem representada, quase todos ali. Foi bênção muito grande, graças a Deus. E ficamos muito alegres com tudo que Deus tem feito por misericórdia em nossas vidas. Amém, queridos? Deus vos abençoe, dê um fim de semana de paz, de alegria na presença de Deus. Amém? Vamos encerrar. Pai Celeste, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Abençoe aqueles que ouviram todos esses ensinamentos e aqueles que têm familiar presos ao alcoolismo, outra, qualquer dependência de drogas. Temos drogas lícitas, que nunca foi lícita, mas infelizmente é, e ilícitas, aquelas que a sociedade não aceita. Mesmo assim, oramos para que o Senhor os liberte, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que me acompanharam, aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Senhor, por todos, te pedindo, abençoa os cultos presenciais e os também online, que o Senhor abençoe, Pai. Eu oro agradecido também o nosso batismo que está acontecendo lá
em Mariporã, no Rio. Abençoa grandemente teus filhos que estão lá fazendo os batismos e os candidatos que serão batizados também. Pai, abençoa. Eu oro, entregando em tuas mãos e agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, né? A consolação do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.